Mateus 11, versículo 7. A partir do versículo 7. Amém? Vamos ler. Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João Batista. Preste atenção, Jesus começou a dizer para eles, começou a falar com eles a respeito de João Batista. E aí ele pergunta, Jesus pergunta: o que é que você saiu para ver no meio do deserto? Ou em algumas traduções, né? Que saístes a ver? O que vocês foram ver no meio do deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um caniço é um bambuzinho que dá... É uma plantinha como se fosse um formato de bambuzinho, chamado bambu d'água. Dá na beira do rio, assim, que é onde João estava batizando. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, um mato? Sim. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os homens que vestem roupas finas estão nos palácios reais. O que vocês saíram para ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Porque ele é aquele de quem está escrito: eis aí que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? Amém? Agora, verso 14. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 17. Verso 16. Mas a quem irei comparar esta geração? É semelhante a uma geração de meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: nós tocamos flauta, vocês não dançaram. Entoamos lamentações e vocês não choraram. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e vocês falam que ele está endemoniado. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem: eis aí um glutão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Amém, irmãos? Então está aqui Jesus falando sobre um dos principais, personagens que nós conhecemos, João. É interessante, só a título de conhecimento, isso não tem valor, mas João Batista não é um nome composto, como você pode ver, pode ler, e deve conhecer alguém por aí chamado João Batista. Na verdade, não existe nenhum João Batista, existe um João Batizador. Porque você lendo, parece que João Batista é nome composto, né? João Batista dos Santos Ferreira, não existe essa pessoa. O original fala que era João, aquele que mergulhava na água. João, aquele que batizava, por isso que ficou Batista. Mas Batista não é o sobrenome dele. Você conhece algum Batista nessa cidade? Tem um tal de João lá. Não, irmão, isso aqui não é sobrenome não. Também é só título de conhecimento. Jesus está dando o testemunho dele. Primeiro ele veio e deu o testemunho de Jesus, lá no começo de Mateus e dos evangelhos. Agora Jesus vem, junta o povo e começa a fazer uma pergunta para o povo. Por quê? Porque antes de seguir a Jesus, eles seguiram a João. Porque João foi enviado da parte de Deus, antes de Jesus, para cumprir a profecia que dizia: vós que clama no deserto, preparai ou endireitai o caminho do Senhor. João Batista veio antes, pregando arrependimento, para que quando Jesus chegasse, o caminho estivesse pronto. Quantos estão entendendo isso aí, irmãos?
Agora inverte a coisa. Jesus está falando sobre ele. E aí Jesus para e fala assim: deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que vocês foram ver lá no deserto, hein? O que vocês andavam procurando lá no deserto? O que vocês saíram para ver lá? Vocês saíram para ver um matinho, um bambuzinho que o vento balança? É isso? O que vocês foram ver lá? Vocês foram ver lá um homem vestido de roupas bonitas, roupas finas, roupas caras? Jesus fala assim: por acaso você não sabe que esse tipo de homem não anda no deserto? Eles estão nos palácios. E isso aqui para mostrar uma coisa para nós, porque João Batista, ele era filho de sacerdote. O pai de João Batista era o sacerdote Zacarias, marido de Isabel. João Batista era meio primo de Jesus, meio primo. E todo filho, homem, que nasce numa família sacerdotal, o destino dele, primogênito, o destino dele já está traçado. É o quê? Seguir o caminho do seu pai. Porque é família sacerdotal. É a tribo de Levi, a tribo dos levitas. Somente os levitas poderiam ser sacerdotes. Por isso que hoje, né, irmão, mais um parênteses aqui. Vamos fazer a nossa escolinha hoje. Não existe mais levitas hoje. Você vai em muitos lugares e fala assim: aqueles irmãos ali são levitas. Aí você pensa: ele deve estar voando, né? Ele levita. Entendeu a piadinha? Foi ruim, né? Irmão, você vai perdoando, porque eu estou exercitando, né? É média, né? A gente vê muito isso. Eu não estou falando que é pecado não, tá, irmãos? Mas realmente não existe. Por quê? Porque hoje não é a tribo de Levi que carrega o sacerdócio. Hoje todos nós somos sacerdotes. E toda aquela coisa do Antigo Testamento, 12 tribos, aquela coisa toda, todas elas se resumem a uma pessoa que foi revelada, Jesus Cristo. Então, quando Jesus se manifesta, tudo é encerrado nele e ele dá um novo começo, que ele chama de nova aliança em todas as coisas. Quantos estão entendendo? Então ninguém é levita mais, porque eu não sou nem israelense, eu não tenho descendência de Israel. Tem uns irmãos aí também que andam procurando, tem uns sites malucos. Oi, irmão, tem de tudo. Tem um site maluco agora, vários, um monte de comentário de irmãos que querem ligar na embaixada de Israel, que saiu uma lista dos israelitas que fugiram em 1900 Guaraná de rolha, e agora tudo que é pessoas que têm nome Oliveira, pessoas que têm nome Ferreira, pessoas que têm nome Pereira, pessoas que têm nome não sei o quê, é descendente de 40º quinquilionésimo grau de judeu. Irmão, sinceramente, louvado seja Deus pelo povo de Israel. Eu bendigo Jerusalém, que eu não sou bobo. Agora é o seguinte: eu sou de Jesus. Jesus é um judeu. Então, se eu sou filho de algum judeu, eu já sei quem é Jesus. Não preciso procurar genealogia minha, nada. Isso aí para mim é história de quem quer dupla cidadania para ficar passeando por aí. Certo? Ele fala: vocês foram procurar um homem bem vestido, é? Porque os sacerdotes, você pode ver, por exemplo, no embate de Jesus em Mateus 23, os sacerdotes, escribas e fariseus, eles eram super, hiper, mega bem vestidos. A roupa deles era uma coisa assim, fora do comum. Então, Jesus fala: vocês foram procurar lá no deserto um sacerdote igual lá da cidade? Eu digo para vocês, João é filho de sacerdote. Ele nasceu para seguir o passo do pai, para oficiar o sacerdócio no templo. Mas o João Batista, sabe o que ele fez, irmão? O João Batista fugiu. O João Batista saiu fora do sistema religioso que estava já preparado para ele. E aí ele vai para o meio do deserto. Em vez de roupa bonita, ele usa pele de camelo. E come gafanhoto com mel silvestre. Gafanhoto alguns irmãos aqui já comeram. Lembra quando Alexandre veio lá na outra igreja? Lá no outro prédio? Trouxe bastante gafanhoto frito, os irmãos comeram, se maravilharam. Faltou um mel naquele dia para dar uma descida mais fácil.
Mas o gafanhoto, quem come içá, irmão, come gafanhoto. Eu como içá, então pode botar o gafanhoto aí, que está tranquilo. E aí, ele repete de novo: o que vocês foram ver? Um profeta? Porque eu, em verdade, eu vos digo que ele é mais do que um profeta. E aqui que eu quero entrar com vocês, isso aqui é tudo cama. O que significa ser mais do que um profeta? Do que ele está falando? Irmãos, a simples coisa que eu vou te dizer hoje, é a coisa que eu estou trabalhando na minha vida hoje. E eu te dou um conselho em nome de Jesus. O que você vai ouvir aqui, você pega e sai daqui e vai fazer igual eu estou fazendo. Olha o que Jesus fala: vocês foram ver no deserto o quê? Vocês foram ver um caniço, um homem bem vestido, um sacerdote igual vocês conhecem? Ou vocês foram ver um profeta? Aí o pessoal, nós fomos ver um profeta. Aí Jesus fala: mas eu quero dizer para vocês, quem estava lá é muito maior do que um profeta. E agora? Sobre o que Jesus está falando? Verso 10 diz assim: ele é aquele de quem está escrito: eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Isso aqui diz para nós, queridos, uma verdade poderosa, que é a seguinte: que existia uma palavra profética. Lá, por exemplo, em Malaquias capítulo 3, verso 1, por exemplo, Isaías também fala sobre isso, que um dia Deus enviaria uma pessoa que o nome dele seria Voz que Clama no Deserto. Lá em Malaquias diz que antes do dia do Senhor, Deus enviaria novamente o profeta Elias. E aí depois Jesus falou: sabe aquele Elias que o Malaquias profetizou? Pois eu quero deixar claro para vocês, ele já veio. E vocês não sacaram que era ele. Quem era ele? Irmão, sabe o que eu estou falando para você aqui, em nome de Jesus? É uma coisa que eu tenho trabalhado nisso. Porque a única coisa, muitas vezes, que nós entendemos na igreja, e a única coisa que nós queremos na igreja, eu falo de mim mesmo, passei muitos anos fazendo isso aí, e eu creio que é a mentalidade de maioria aqui, mas em nome de Jesus que a sua mentalidade mude hoje. Porque se a sua mente não mudar, você não tem como mudar, irmão. Isso é Romanos capítulo 12, amém? Romanos 12 diz isso. Se você não transformar, a única maneira de você transformar a sua vida é transformar o seu entendimento, a renovação do entendimento. Não espere nenhum tipo de mudança real e verdadeira na sua vida, se a sua mente não for renovada, se ela não for colocada em outro patamar de entendimento. Porque senão, irmãos, onde não há entendimento, não há transformação. Escute isso: onde não há entendimento, não há transformação. O que há? Há adequação. Quantos estão entendendo? Muitas pessoas na igreja estão se adequando à igreja, elas não estão se transformando para a glória de Deus. Isso aqui é um gancho violento, cara. O que é se adequar à igreja? Bom, eu estava no mundo, eu estava numa outra religião aí, eu estava na igreja A, B, C, sei lá o que, fumando maconha, não sei onde eu estava para lá. Daqui a pouco eu estou aqui na igreja. E aí você pensa, ou alguém pensa que ser transformado pelo Espírito Santo é se adequar àquelas pessoas com as quais você está se reunindo. Porque agora nesse grupo social, ninguém pode fumar, então eu não vou fumar mais. Nesse grupo social, que são os crentes, ninguém pode beber, então eu não vou beber mais. Nesse grupo social, ninguém pode sair com a mulherada, então eu não vou fazer, você está entendendo? Não vou escutar mais aquela música. Então você vai fatiando a sua vida, mas isso não é transformação. Você está fazendo isso para se adequar a essas pessoas aqui, ó. Tira um pouco do agudo, por favor. Quantos estão entendendo isso, irmão? Isso aqui é muito sério demais, cara. As pessoas estão se adequando à vida evangélica.
elas não têm transformação, que é operada pelo Espírito Santo de Deus. Ela tem adequação. Se a sua mente não for transformada pelo Espírito Santo, a sua vida não é transformada, então você só se adequa. E por que é que a gente se adequa? Pô, agora eu estou nesse ministério aqui, agora eu vou trabalhar lá com a Fátima e com o Sérgio, no ministério de casais. Então lá está tendo uma reunião, está tendo uma pegada diferente, o que você faz? Você se adequa, você se molda para ser, o que, irmãos? Para ser aceito ali, ó. Então muitas pessoas estão vindo se adequando ao estilo de viver, preste atenção, ao estilo de viver dos evangélicos, que pouquíssimo tem a ver com o tipo de vida de Jesus. Tem uma pregação muito antiga, que eu já escutei mais de 1000 vezes, e eu posso escutar mais 2000 vezes. O título da pregação, escute também, procure no YouTube, lá tem. A pregação se chama assim, o Evangelho de Jesus e o Evangelho dos Evangélicos. Irmãos, é muito diferente. Por isso, eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus. Não fica feliz se alguém reconhece você como evangélico. Talvez ele só está reconhecendo a sua adequação social para poder congregar aqui. Você tem que deixar de fazer um monte de coisas, mas isso não significa que você está transformado. E por que não significa? Simples. Você quer ver? Quando há uma adequação para você participar de um grupo, é a mesma coisa, pensa para você ver uma escola de inglês. Aí aquelas, vamos supor que aqui tem uma sala de inglês, uma sala de italiano. O Eduardo está dando aula de italiano para as pessoas. E aí o curso vai correndo, daqui a pouco as pessoas começam a pegar fluência no italiano. Você está entendendo isso? E daqui a pouco eles querem sair para conversar, querem ir numa pizzaria, e eles, que todos eles estudam, querem ir lá para a pizzaria e começar a conversar em italiano. Acontece muito isso. Tem igrejas brasileiras que têm culto em inglês. Várias igrejas no Brasil têm culto em inglês. Por quê? Porque tem um monte de gente que estuda inglês. E seria muito legal a gente ter um culto todo em inglês, as músicas em inglês. Isso é uma imersão cultural. É bom. Amém? Então agora é o seguinte, eu estou querendo ir nesse culto, só que eu tenho um problema, eu não falo inglês, cara. Aí o que eu faço? Eu me adequo àquilo. Como é que eu vou me adequar àquilo? Vou entrar na escolinha. Mas isso não faz de você um americano, ou faz? Não faz. É isso que eu estou falando. Você pode falar inglês, você pode falar italiano, você pode falar espanhol, sem ser um americano, um italiano e um espanhol. E o chamado do evangelho não é você falar a língua dos evangélicos, é você ter uma nova nacionalidade, que é o reino de Deus, a pátria celestial. Você é um cidadão do reino de Deus. É isso que esse livro aqui diz. Quanto está entendendo a diferença, irmão? É muito diferente. Então eu vou me adequando à igreja, eu vou me adequando a um trabalho. Olha, minha especialidade não é essa, mas a vaga de emprego que tem, qual que é? É essa, você vai ter que dar aula disso aí. O que você faz? Você se vira nos 30, daqui a pouco você está dando aula daquilo, você se adequou. Por quê? Porque você precisava daquilo. Porque você precisava ser inserido socialmente naquele meio. Irmãos, você está entendendo isso, por favor? Mas não há transformação de consciência, nem de espírito. Você quer ver? A grande maioria das pessoas vão chegando e os primeiros sonhos, preste bem atenção, os primeiros sonhos que os evangélicos vão tendo é o que eu vou fazer na igreja. Deixa eu até tomar uma água. O que eu vou fazer? Com o que é que eu vou me ocupar? Eu vou ser do louvor? Eu vou ser... A gente já falou esse domingo, né, irmão? Todos são do louvor. Mas vamos falar, eu sou do grupo de música, eu sou lá do Bom Samaritano, eu sou do casais, jovens, adolescentes, crianças. De que grupo eu sou? Muitas pessoas na igreja, nesses tempos que eu estou, né, pastoreando e coisa e tal, irmãos, eu já conversei eu já perdi a conta de quantas pessoas já tive essa conversa sobre isso.
pessoas que se sentiam deslocadas, inúteis, e pessoas que ficavam se sentindo mal, porque ele se achava sem nenhum tipo de utilidade. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, irmão, por favor, porque senão você não vai ter descanso, porque senão a sua cabeça vai embromar tudo, e você vai entrar pelo corredor evangélico da vida. Deus não chamou você para fazer nada. Deus chamou você na adoção de filhos. Primeiro você é filho, depois o pai dá uma tarefa para o filho. Não troca isso, porque, escute, nenhum trabalho faz de você filho. Certo? Posso começar a trabalhar lá na barbearia com o Denis, e eu vou começar a trabalhar lá. Vou trabalhar lá no ar-condicionado com o Eduardo, vou trabalhar lá na combate às pragas lá com o Sérgio, mas o meu tempo de carteira assinada não faz de mim filho do Sérgio, amém, irmãos? Não faz. E a gente vem para a igreja carregando esse negócio. A gente acha que a gente é aceito por Deus, que Deus está usando, que Deus ama a gente, a partir do momento que você acha um canto para você fazer alguma coisa. Aí começa a acontecer o quê? Você começa a atrapalhar a obra. Por quê? Porque você não está na condição de filho de Deus. Lembra lá, irmão, você já leu isso aí mais de 1000 vezes, né? Gênesis 1, 26, 27. O que diz lá? Alguém se lembra? Façamos. Quem é que diz isso? Quem foi que disse façamos? Deus. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A nossa imagem segundo a nossa semelhança. E daí? Pronto. Se isso acontece na gênese da criação, tem que valer até hoje. Presta atenção. Deus faz a partir do que Ele é. Deus, Ele não faz no seu poder, porque Ele é poderoso. Ele não faz porque Ele teve uma ideia, não. Façamos o homem a nossa imagem. E segundo a nossa natureza, semelhança é natureza. Imagem é o fruto, semelhança é natureza interior. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, se Deus é assim, você quer virar o jogo para quê? Você é quem? Outro Deus? Então, Deus para nos criar, Deus para criar todas as coisas, ou melhor, todas as coisas não, Deus para nos criar, Ele nos fez segundo a sua imagem. A sua imagem segundo a sua semelhança. Então, primeiro você faz a partir do que você é. Agora está matada, está morta a charada, porque que um monte de pessoas só vive dando problema na igreja. Ele entra no ministério e começa a dar problema. Por quê? Porque ele quer fazer a partir das suas mãos, ele quer fazer a partir da sua ideia, ele quer fazer a partir do que ele acha, ele quer fazer a partir do que ele pensa. Você só pode fazer uma coisa para Deus, que Deus vai receber a partir daquilo que você é. E a pergunta é: quem você é para você fazer algo para Deus? Se você for evangélico, irmão, por favor, não faça nada, fique paradinho aí, que parado você está uma benção aqui. Agora, se você for filho, você está demorando para vir trabalhar. Você está demorando, vem logo. Está entendendo? Olha a diferença, irmão. Paulo diz aos Gálatas, assim, que quem começa na carne, nunca vai terminar no Espírito, nunca. Só quem começa no Espírito, termina no Espírito. Lembra que Jesus falou em Apocalipse? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo que você faz e tudo que você é, ele tem que começar em Jesus e acabar em Jesus. Aí você vê alguém que quer trabalhar no ministério, quer fazer a obra aqui. Beleza, irmão? Você está cheio de vontade, você está cheio de ideias. Maravilhoso. Aí você chega muitas vezes, o cara vai falando um monte de ideia, ele termina de falar a tua ideia e fala assim: e aí, Cris, o que você achou? Então, cara, nós não vamos fazer isso aí não. Aí eu faço. Aí ele já começa a interpretar
que as pessoas não gostam dele, que ninguém ama ele, que as pessoas... Não tem nada a ver, irmãos. Nada. É que esse negócio que você está falando aí, partiu de quem? Porque se você faz como Deus, que Ele faz a partir do que Ele é outra obra que você vai fazer, irmão. Você vai pegar todas as pedreiras com os casais, você vai pegar todos aqueles caras da rua, você vai pegar todas as pedreiras que tem as pessoas na igreja, e elas não vão sequer tocar, sequer arranhar a sua armadura. Sabe por quê? Porque você faz a partir de uma natureza transformada. Você não está trazendo ideia aqui. Porque a ideia humana e aquilo que parte da natureza espiritual são duas coisas diferentes, irmão. Porque ideia, você vai defender a sua ideia com unhas e dentes. Que é a sua ideia, cara. A minha ideia, irmãos, olha, vamos pintar isso aqui de cor da abóbora, aí tem um negócio que a turma está cantando, desce um cara de malabarismo, daqui a pouco vem um cara ali com um carro de fogo, alguém passa no meio do negócio, cospe o fogo no meio do culto, essa é a minha ideia, vai bombar, cara, vai ser legal. Aí o pessoal, tá bom, vamos fazer essa sua ideia. Aí começa o culto de domingo, apaga a luz, vem um cara ali, tal. Aí o cara chega na hora do cara que vai cuspir o fogo, ele bebe o querosene, ele fica aqui no meio, aí o cara fica bravo, pai. O cara fica louco, por quê? Porque você estragou a minha, o quê? Ideia. Quem tem ideias, se preocupa em defender as suas ideias e vai ferir o outro se for preciso. Agora, quem parte de uma natureza, ele faz porque ele é filho, ainda que o outro erre, eu não tenho nenhum problema, sabe por quê? Porque o meu relacionamento com você não está baseado em resultado de serviço, mas na nossa ligação de família. Você é meu irmão em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo, irmão? É muito grande a diferença. Mas vem me falar, olha, esse rapaz cometeu um monte de erros, cometeu isso, cometeu aquilo, você vai receber ele na igreja de novo? Eu falei, é lógico. Ah, mas é muito perigoso, hein? Eu falei, eu sei. Quem aqui que não é perigoso, irmão? Todo mundo aqui, eu sou perigoso. Se não for Deus na minha vida, eu estrago tudo. Estrago. Você também, irmão. Falei, não, vamos receber, vamos abraçar ele e vamos cuidar dessas loucuras da cabeça dele. E foi assim com você, e eu pretendo que seja isso até Jesus voltar. Porque eu também peço que se um dia, queira Deus que não, se um dia eu também falhar, eu queria ser amado e não apedrejado, amém, irmãos? Acho que todo mundo gostaria disso. No dia de você errar, e você erra, todo mundo aqui erra, eu só não te matar na pedrada. Agora, também tem uma coisa, você, para muitas pessoas não basta ser perdoado, você tem que se perdoar também. Muitas vezes a gente já perdoa muitas pessoas, mas ele não se sente mais perdoado. Aí é uma outra conversa para um outro dia, a gente vai tratar isso, amém? Mas você está entendendo as diferenças? Aí Jesus fala assim aqui, ó, vocês procuravam quem, hein? Um profeta? Alguém de ministério que está lá fazendo a obra de batizar? Eu vou dizer para vocês, sabe quem estava lá? Alguém que é muito maior que um profeta. Aí alguém poderia, mas quem que está lá? É só você ler, irmão. Sabe quem está lá? Quem é que está lá? Um profeta? Não, muito maior. Quem é que está lá? Está lá uma palavra encarnada. Olha o que Jesus responde. Sabe quem é que está lá? É aquele de quem está escrito: voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Sabe o que Jesus está falando? Quem está lá não é um profeta, quem está lá é uma profecia. Quem está lá é um cumprimento de uma palavra. Quem está lá é alguém que está encarnando o que foi dito sobre ele. Irmão do céu, eu estou trabalhando isso aqui. Porque tem um monte de palavras sobre você, não tem? Você não tem? Ai, nunca ninguém me deu uma palavra, eu vou te dar. Está aqui, ó, Bíblia, 66 livros, é tudo sobre Deus e você. O que a gente está fazendo? A gente quer estar no deserto fazendo uma obra, batizando e falando para as pessoas se arrepender dos seus pecados, né? Sabe de onde vem a autoridade de João Batista? Que ele não era um profeta, nem tampouco um sacerdote engomadinho. Ele era
uma palavra que foi profetizada há muito tempo. Ele encarnou a palavra para viver a palavra. Você já leu, irmão, o que o apóstolo Paulo diz em 2 de Coríntios capítulo 3? Ele fala assim para a igreja, vocês, ele fala para a igreja de Corinto, vocês, sabe o que vocês são? Vocês não são a igreja normal, a igreja de denominação, não. Vocês são a carta que eu escrevi para mostrar para o mundo. Vocês são cartas vivas. Talvez você já passou os seus olhos por esse versículo, não deu muita trela. Mas de tantas coisas que a Bíblia diz que você é, embaixador, filho de Deus, mais que vencedor, a turma gosta do mais que vencedor. Todo mundo fala, irmão, eu saí fora desse negócio de grupo de Facebook, porque eu não suporto mais. E o Facebook também. Aqueles irmãos bem intencionados que botam a foto de um urso desse tamanho, uma foto de um cara que a turma diz que é Jesus, sei lá quem é aquele cara, um cara loiro, cabeludo, parece um surfista, sei lá quem, não sei quem é aquele cara, e diz que é Jesus. E aí fala assim, se você gosta de Jesus, dá um amém aí. Eu odeio isso, cara, eu detesto esse negócio, tenho uma raiva disso, porque eu não encontro na Bíblia, e nem num tipo de pensamento que eu queira buscar sentido em tal coisa. Porque não é para você fazer isso, irmão. Aí tem um monte de gente lá embaixo, amém, 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 amém. Nego pecado, tudo esculhambado, o capeta está dentro do cara, ele amém, 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 amém. E começa a se sentir bem. E tem um outro pior ainda, ele pega aquele post e começa a compartilhar sangue. E me mandaram esse dia, a sua vitória tem sabor de mel. Uma mulher com microfone, um monte de abelha, encobriu ela o corpo inteiro. Você viu? A minha vitória tem sabor. A mulher estava com... Sabe, irmãos, eu fico vendo o mundo está perdido, gente. O diabo está matando, que nem mosquito. Família estão sendo destruídas. O diabo, o príncipe desse mundo, ele está destroçando. E a gente brincando, entendeu? Com essas, um ursinho para você, 2 ursinhos para mim. Hoje, antes do meio-dia, se você me ama, você manda 2 ursinhos para mim, sabe? Olha o que diz assim, sabe quem é que estava lá no deserto? O ministro? Não. Alguém que a palavra era ele. Ele não trouxe a palavra, ele era a profecia, é isso que está dizendo aqui. Ele é a palavra cumprida. Então vou te dizer uma coisa que é muito maior do que apóstolo, evangelista, mestre, pastor, essa coisa que todo mundo quer. Seja e busque ser uma palavra cumprida. Porque foi isso que Paulo diz em 2 Coríntios 3. Ele fala 2 coisas, vocês, a igreja, são a carta que eu escrevi para o mundo. O que será que estava escrito? E vocês são cartas vivas. Aí eu pergunto para você, o que está escrito em você? O que as pessoas leem na gente? Se a gente é uma carta aberta, lida pelo mundo, o que é que as pessoas estão lendo em mim? O que o pessoal está lendo em você? Isso aqui é para esquentar a nossa cabeça. É para a gente chegar em casa e falar, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser transformado. Eu não quero ser um profeta. Eu não quero ser um engomadinho no deserto ou no palácio. Eu não quero ser um cara que está lá batizando, que está lá fazendo coisas. Eu quero ser isso que Jesus falou de João. Sabe quem é que está lá? Aquele de quem foi profetizado. Ele era o Elias que havia de vir. Ele era a voz do que clama no deserto. Ele é a voz do deserto. Ele não era uma voz no deserto. A Bíblia não diz isso. Ele era a voz do deserto. Jesus falou, quem está lá é muito maior do que alguém que profetiza, do que um profeta. Quem está lá é alguém que a palavra dominou a sua vida e ele é a palavra. Igualzinho Jesus, o verbo que se fez carne, o verbo que encarnou.
Por que que Jesus podia fazer tudo? Por que que Jesus era quem ele era, enquanto carne? Porque a palavra sobre ele é o seguinte: você é o verbo de Deus, você é a palavra de Deus encarnada. Então tudo que ele fazia era o que, irmão? De Deus. O que que a gente está tentando fazer? A gente está tentando ser um profeta, a gente está tentando ser um cara vestido num palácio, o que você está tentando ser um batizador, e todo mundo está tentando um lugarzinho para trabalhar e para fazer uma obra na igreja, e Jesus fala assim: sabe isso, tudo isso aí? Eu quero ir lá na Petra, eu quero encontrar uma pessoa que não seja um profeta, um apóstolo, um mestre, um pastor, um diácono, sei lá o quê. Eu quero encontrar pessoas que estão vestidas da minha palavra, que são cumprimentos da minha palavra. Por exemplo, poderíamos dizer aqui, Romanos 8, que toda a criação está gemendo, esperando a manifestação de quem? Das ovelhas de Jesus, né? Não, dos filhos de Deus. Então tem uma palavra profética ali. Sabe o que você tem que fazer, irmão? Entra debaixo dela como alguém que vai tomar banho. Deixa ela entrar dentro de você e não viva a partir de posição de ministério, viva a partir da revelação da palavra em você. Você está entendendo, irmão? Meu Deus, gente, é muito diferente demais. É muito diferente demais. Para que você seja uma carta aberta e lida pelo mundo. E a pergunta é: o que o pessoal está lendo na gente? Talvez você não seja uma carta aberta, lida pelo mundo, você seja um livro de terror. Você é um livro do Harry Potter, cara. Você só lida com magia, feitiçaria e coisas assim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, mas eu nunca lidei com feitiçaria. Feitiçaria é rebeldia. Pronto. A Bíblia diz, 2 Samuel, pecado de feitiçaria é rebeldia. É desobediência, é rebeldia, pecado de feitiçaria. Ah, eu nunca lancei feitiço nos outros, não. Já abriu a boca para amaldiçoar alguém? Falar o que não deve? Feiticeiro. Tá vendo? A gente está lendo um livro do Harry Potter. A gente é um bando de bruxinho e bruxinha, né? Que livro que é? Um livro de terror? Um livro de guerra? Um livro de quê? O Paulo fala: essa igreja de Corinto é a minha carta que eu escrevi para o mundo. Vocês mesmos são cartas vivas. Cartas vivas. Exatamente o que falou aqui sobre João Batista. Ele continua, escute bem. Ele fala: dos nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu já falei isso. João Batista era esse cara fantástico que está aqui, ó. Só que ele ainda pertencia ao antigo pacto, à antiga aliança, a aliança que Deus fez com Moisés. Então, por maior que ele fosse, ele era, no reino de Deus, ou seja, na revelação do novo pacto, que é o Novo Testamento de Jesus, o menor é maior do que João. Porque, irmãos, nossa vida não pode estar embasada em coisas que a gente faz, a gente está envenenado disso. Você vem na igreja e você começa a medir pessoas pelo que eles fazem, não porque eles são. Então você é quem? Você já viu essa pergunta? Eu já escutei essa pergunta muitas vezes. Você é quem lá na igreja? Você faz o quê? Aí você tem que falar: eu sou pastor, e não sei o quê. E tem um monte de gente, né, que trabalha, pessoas que chamam você de pastor. Aí você fica preocupado e fala: não, mas eu não sou pastor, sabe? Da onde que vem isso, cara? Deixa. A pessoa está lendo em você um pastor. Acorda. Se você é uma carta aberta e lida pelo mundo, e uma pessoa que nunca esteve numa igreja, nunca sabe de nada, e você começa a trabalhar com ele, estudar com ele, ser amigo dele, jogar bola com ele, e ele começa você: ô pastor, não fala não, cara, por favor, em nome de Jesus, eu não sou pastor não, sou seu irmão. Por que você está fazendo isso? Ele está lendo em você uma coisa que você não falou. Eu não fui lá falar. Eu não fui lá nos presídios, onde o Serjão está detetizando. Eu não fui dar uma palavra para todos os presidiários: atenção pessoal, eu sou aqui da Petra, eu sou pastor daqui, apóstolo daqui, eu sou líder espiritual do Sérgio, então eu quero avisar que ele não é pastor,
eu vim aqui na cadeia fazer uma reunião com vocês, para vocês não chamarem de pastor. Ele está lá, matando barata, bicho, escorpião, formiga. Aí o cara, pastor, eu vou ajudar você. Ele viu alguma coisa em você. Ele leu alguma coisa espiritualmente em você. Está entendendo, irmão, isso aqui? Ele fala, olha, João era tão grande, mas perto de nós, que temos a revelação de Jesus, o menorzinho aqui hoje, o mais quebradinho da fé aqui hoje, é maior que João Batista. Porque Jesus não está falando de poder de coisas que se fazem, mas da revelação superior que se tem. A revelação é maior do que os poderes, do que as realizações. A gente está muito preso nisso. Você é o que lá na igreja? Aí você fala, outro loucura, eu não sou nada. Está entendendo? As pessoas entram por essas portas muitas vezes, e ela vem aqui e pergunta, eu queria falar com o pastor. Sabe o que ela está dizendo? Eu quero falar com uma posição, eu quero falar com um serviço, eu quero falar com duas mãos. Pouquíssimas vezes eu vi na minha vida alguém entrar por aquela porta e falar assim, tem uma mulher de Deus aí com quem eu possa falar? Tem um homem de Deus que possa me ouvir? É muito difícil. As pessoas procuram um cargo, as pessoas procuram um posto de serviço. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Assim é você também. Aí você vai lá na célula do Eduardo e a Jéssica, da Tânia e do Lúcio. Você está lá na célula, está uma bênção, aleluia, que gostoso. Aí aconteceu uma coisa, você está com uma dificuldade. Aí você olha para os dois assim, mas eu posso fazer, eu vim aqui hoje, queria conversar com vocês dois, mas antes de conversar, posso fazer uma pergunta para você? Você é pastor? Aí você, não. Então tá, tá bom. Porque eu não quero conversar com uma pessoa cuja essência é transformada por Jesus. Eu nem sei o que é isso. Eu quero conversar com cargo. Eu quero conversar com posição. Irmão, posição não resolve nada. Tem muitas pessoas em posição sem essência de Deus nenhuma. Tem muitas pessoas em posição matando e machucando as pessoas e fazendo outras coisas piores. Quantos estão entendendo isso aí? Então eu quero dizer para você que dentro dessa igreja aqui tem gente de Deus, cara. E talvez você vai estar aqui, em algum momento aqui, você vai ver, cara, você chega no irmão, você podia orar por mim? Creia nisso. Creia no poder da oração e não do poder da posição. Quantos estão entendendo, irmãos? Vamos deixar Jesus transformar o nosso interior, de entender, finalmente. Eu não estou falando contra ministério, não é nada disso, tá, irmãos? Amém? Eu não estou falando isso, então agora eu vou desrespeitar todo mundo. O cristão já sabe o que eu estou falando, não estou falando isso. Eu estou falando assim, de só enxergar pelo prisma do serviço. Quem tem mais resultado é mais de Deus. Você está entendendo? Então quem não apresenta muito resultado deve estar meio bola murcha. Quantos estão entendendo? Eu já falei isso aí na igreja muitas vezes. É a mesma coisa. Você vem aqui pela primeira vez. Talvez você está aqui, por exemplo, pela primeira vez. Você não conhece o ministério. Aí tem ali na hora da oração. E a gente fala, você vai, chegou, viu a luz apagada. Fala, irmãos, quem precisa de oração vem aqui à frente. Aí você vê um cara vestido como eu, um outro de bermuda e um cara de terno, sapato brilhando, com a cara meio feia, fazendo isso assim, ó. A fila maior, sabe qual vai ser? Você sabe, né? A pergunta é, por quê? Porque isso está impregnado na nossa cabeça como verdade, mas não é verdade. Então, se não é verdade, é mentira. Então, se é mentira, irmão, deleta esta porcaria. Para de ver as pessoas perguntando isso. Você está bem vestido? Então, Jesus aqui, ó. Você foi sair ver um homem de roupas finas? Você quer ver um homem de roupas finas aqui?
Vá à Câmara dos Deputados, ao Senado, à prefeitura, sei lá, algum lugar, está todo mundo lá vestindo Armani, Dolce & Gabbana e outras. Essa eu estou falando nessas marcas porque eu vejo na televisão, não sei nem o que é. Deve ser famoso, né? Fala outro famoso, não? Armani. Essa aí, irmão, essa coisa aí. Aí você vê um cara de Hering, pronto, já acabou, é do diabo, coitado, não tem nada. Só que a Hering tem 2 peixinhos, né, irmão? Aí, ó, tem mistério aí. Você chega na igreja, você não quer ver Jesus, você quer ver uma posição. Porque isso está... Quantos estão entendendo? E João era quem? Alguém que era muito mais do que uma posição. Alguém que era muito mais do que um ministério. Ele era a palavra que foi profetizada. Busca isso. Vai na Bíblia, começa a orar a Deus, Senhor, quem eu sou aqui? Ele vai falar para você quem você é. Aí sabe o que você faz? Você entra embaixo e começa não a fazer, mas ser. Lembre-se, façamos a nossa imagem e semelhança. Primeiro, você tem que entender que Deus faz a partir de quem Ele é. Deus não é, Deus, como já falamos aqui, Deus não trabalha com ideias. Deus não trabalha com adequação de coisas. Eu quero fazer, eu quero aprender para eu me adequar, para eu poder andar com aquele grupo ali. Isso é que a palavra de Deus fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Nada façais por vanglória e partidarismo. O que é vanglória? Orgulho. Partidarismo, criando grupos. Então nós temos aqui o grupo da música, o grupo dos diáconos, sabe esses grupos? Esses grupos existem, eles são designados, eles são diferentes uns dos outros, mas a função é a mesma, é servir. Mas ninguém é proibido de andar com essas pessoas. Aqui só anda com a gente quem toca. Você toca. Sabe essa pergunta? Desgraçada é essa pergunta. Essa pergunta é desgraçada. Olha, eu vou aparecer lá no Bom Samaritano sexta-manhã. Você está aqui, irmão? Estou aqui. Você sabe cozinhar? Não. Você sabe cortar cabelo? Não. Você sabe... O que você sabe fazer? Está vendo? Sempre olhando a mão. Sempre olhando a partir de função, de tarefa. Sempre compreendendo o outro a partir do que ele faz e não a partir do que ele é. Meu Deus do céu, isso está tudo errado, gente. Por isso que a gente se separa um do outro. Por quê? Porque você não sabe fazer o que eu faço como eu faço. Está entendendo, irmãos? Com quem é que a gente junta? Com a turma aqui? E o pior, você declara essas pessoas amigos, aí é pior. Então, eu chego, olha, estou chegando na igreja, a pergunta, não é qual é o seu nome. Quem é você? Da onde você veio? Não. Você sabe tocar alguma coisa? Você sabe cozinhar? Não. Então o que você está fazendo aqui do Bom Samaritano? Estão entendendo, irmãos? Esse tem sido o erro que nos separa. A gente não consegue ver a visão de Deus, que Deus sempre quis uma família, um pai, muitos irmãos. Não tem família mais. Agora é organograma de empresa, é seção. Aqui é a laminação, ali é a deslaminação e lá é a lameação. Sei lá. Então você divide a igreja por setores. Que setores? Setores de trabalho. Aí, ó. Onde é que está escrito isso? Aonde que está alguém falando, ou Jesus, os apóstolos, algum profeta falando que a gente tinha que se mover desse jeito? A gente tem que se mover como família. A gente tem que se mover como irmãos. Porque primeiro você é meu irmão, depois você é dentista, depois você mata barata, depois você faz ar-condicionado, depois você é eletricista, primeiro você é meu irmão. Porque quando a gente é primeiro irmão,
Quando a primeira ligação é uma ligação de família, você pode perder o emprego. Mas você não deixa de ser meu irmão. Você não está tocando, não anda mais com a gente. Você não está cozinhando, não anda mais com a gente. Você não está no negócio de casar, não anda. Entendeu? Aí você faz um monte de blocos na igreja e começa a tratar a partir de trabalho, e não a partir da relação de amor e de família, que nós somos irmãos. Aí toda vez que você sai para procurar, você sai atrás de um profeta, de um ministério. Você sai atrás de alguém bem vestido. Porque, infelizmente, nesse evangelho que a turma inventou nos dias de hoje, quanto mais a pessoa é bem vestida, mais Deus na vida dela. Irmã, olha, eu não sei onde esses malditos estão arrumando esses negócios para falar para os outros. Eles não são malditos, não. São sim. Gálatas 1, 8 e 9 diz que eles são. Porque estão trazendo um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus, e ensinando para o povo. E o apóstolo Paulo falou que vem um anjo do céu, ou algum de nós, que trazer outro evangelho que não é esse, é anátema. A palavra anátema significa maldito, amaldiçoado. Então, irmão, da onde que vem isso, meu Deus do céu? Que quanto mais bem vestida as roupas a pessoa está, mais Deus é na vida dela. Meu Deus do céu, isso é maldito. Então João Batista era endemoniado. Mas você não pode falar isso. Eu falo e provo. Volte na leitura. Verso 18. Veio João, que não comia e nem bebia. O que vocês falaram dele? Tem demônio. Está escrito aí ou não, irmãos? Está escrito aí? Se não tiver escrito aí, você pula no meu pescoço. Se tiver escrito, eu já pulei no seu. Olha aí, ó. O João Batista, você lembra a roupa dele? A grife. Ele usava camel. Lembra do camel? Roupa de camelo. E de ovelhas, de bode, essas coisas da coisa. A roupa do cara. O aspecto físico dele, uma barba desse tamanho, um cabelo. Irmão, ele parecia o Capitão Caverna. Quem se lembra do Capitão Caverna? João Batista era muito parecido com um cara que anda na cidade e diz, João. Só faltou ser Batista se converter, que está igualzinho. O aspecto físico, visual de João Batista era horrível. Jesus falou, o filho do homem, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, eu não tenho um travesseiro para eu dormir. O rei da glória nasceu num estábulo de cavalo e boi. Aí aparece uns malditos falando essas coisas para os outros. Irmão, eu já vi cada coisa, já vi que o apóstolo Pedro, ele não era um pescador. Ele tinha uma frota de barcos de pesca. Ele era o empresário da época. Irmão, tem vontade, olha, Deus me ajuda, Senhor. Eu não quero encontrar essas pessoas. Porque, olha, e que Jesus não era humilde porque ele entrou montado num jumento. Não, que jumento naquela época era Ferrari. As pessoas estão falando isso na televisão. As pessoas estão falando isso no rádio. As pessoas estão falando, vai lá, irmão, é horrível. Jesus entrou numa Ferrari. Isso é um cara falando, isso é um imundo. Mas por que ele está falando aquilo ali? Para gerar uma adequação de plateia. Então hoje é o culto dos empresários. Então o culto dos empresários, eu não sou empresário, eu não posso participar do culto. A gente até quer, irmão, a gente tem um projeto aqui de unir as pessoas que são profissionais liberais e são empresários aqui da igreja, mas não é para fazer essa coisa. É para fazer como se fosse uma cooperativa de irmãos que se ajudam nas experiências que tem para o outro não meter a cara no barro. Aí é glória a Deus, irmão. Agora, essas coisas que andam por aí, o que eu estou falando? O culto dos empresários só vem quem? Que empresário que levanta a mão? Se você não levantar, velho, você é quem? Você é quem na igreja? Quem que você é na igreja? Você fica desesperado. Então, estou fazendo um curso para ser um diácono. Você não pode sair alguma coisa da sua boca. Não, eu sou filho.
estou com meu pai, eu sou salvo. Sabe a palavra mais linda para você dizer? Quem que você é lá na igreja? Sou salvo. Meu Deus, cara, isso é o top. Mas a gente está viciado nesse negócio, você se sente mal de dizer que não está fazendo sei lá o quê. Você não se sente parte, você se sente excluído. Aí você vem com um caminhão de ideias, não porque você realmente tem uma essência que te leva a uma vida no ministério, mas é porque tem uma pressão social, você quer fazer parte do grupo, você quer conversar do mesmo jeito, porque a pessoa só conversa de violão, o outro só conversa de não sei o quê, e o outro só conversa de casal. Então eu quero chegar perto, não dá. Por quê? Porque a conversa fechou. Então você está entendendo? Aí veio Jesus, né? Sabe o que vocês disseram dele? Que ele era comilão e beberrão. Glutão, come muito, e beberrão. A imagem que as pessoas tinham de Jesus. Por que eles tinham essa imagem de Jesus, irmão? Diga para mim. Por que alguém diria que João Batista tem demônio? Porque ele era muito louco, velho. Ele era um filho de sacerdote que saiu fora, cabelão, pele no meio do rio, e todo mundo que passava, ele, vocês são um bando de cobra velha, rapaz, vocês têm que se arrepender. Ele peitava todo mundo, a turma olhava, esse cara está endemoniado, tem outro. Ele peitou até o rei Herodes, que estava passando com a carrocinha lá, e falou, para essa carroça aí, ó, essa mulher que está com você aí não é sua não, é do seu irmão, viu, seu adulto, seu rei adúltero. Na frente de todo mundo, mano. Então, para geral, aquele cara está com problema, aquele cara está endemoniado. Aí veio Jesus. Então, João não comia, não era comilão e nem beberrão, falaram que ele estava endemoniado. Aí veio Jesus que comia e bebia para valer. Do que está falando para nós, irmãos, por favor? Jesus era uma pessoa que primava a comunhão. Porque toda hora que alguém olhava para Jesus, ele estava num canto de mesa, ó, comendo e conversando com o pessoal em volta. Esse aí não é para Jesus, não. Então vai lá abraçar com aquele loiro cabeludo lá, que eu não sei nem quem é. Pendurado num pedaço de um pau lá. Irmão, eu tenho que contar isso aí, conta aí. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, tinha um quadro. Era um quadro 3D, eu não sei como é que chama, um quadro 3D, eu não sei. Sabe aquele quadro que você vira, ele vira a imagem? Aí eu vi assim, uma foto de Jesus, sei lá quem é aquele cara, todo esculhambado, com a coroa de espinho, com a cabeça baixa, né? Eu falei, nossa, né, cara, eu leio assim, fiquei também não gosto muito disso aí não. Aí eu fui andando na direção, ele muda. Aí ele abriu o olho, eu falei, Satã. É verdade, eu assustei, falei, rapaz, esse negócio abriu o olho para mim, eu já armei. Eu ia dar uma voadora lá em cima. Aí eu falei, nossa, o que é isso aqui? A mulher, não, pastor, isso aí é um quadro 3D, ele muda. Eu falei, muda, é para você ver. Aí eu fiquei assim, irmão, dava uns passos para trás, ele fazia assim, dava uns passos para frente e abriu o olhinho. Aí eu fiquei na brincadeira, ele dava um passo para trás, eu parei no meio, ele ficou meio piscando um olho, meio outro, ficou meio assim, ficou assim, ele ficava piscando, eu falei, ei, monstrinho. Sabedoria justificada pelas obras. Obras de quem e que obras? Obras que partem de uma vida transformada. Porque isso redefine tudo obra. Jesus veio para fazer a vontade e as obras do Pai, certo? Passou o maior tempo ao redor de mesa, tendo conversa com os discípulos e jantando, que era uma beleza. As pessoas pensam que a Santa Ceia era esse copinho com um pedaço de pão que nós temos hoje. Não, irmão. A Santa Ceia era um jantar mesmo, era uma janta mesmo. Se fosse para nós hoje, arroz, feijão, bife, ovo, salada, tudo aquele negócio. E no fim, ele puxava um pãozinho para molhar, né? Partia e tomava o vinho ali. Essa era a ceia. Você pode ver lá em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo xinga a turma. Fala, irmão, vocês não têm janta na sua casa, não, vocês estão vindo aqui, vocês estão acabando com tudo. A turma sabia que ia ter ceia, não comia, ficava de jejum o dia inteiro, ia lá na igreja fazer um auê. Já chegava, pastor, vai ter Santa Ceia, e apóstolo Paulo, vai ter hoje, glória a Deus. Ele já juntava um garrafão de 5 litros, 5 pão embaixo do braço, e o Paulo falou, rapaz, você está doido, você não espera nem pelos outros comer. Eu quero encerrar hoje, irmãos, dizendo para você o seguinte, tem dois caminhos para você aqui. Ou você continua
vindo a Petra, buscando um cara bem vestido. Vai até encontrar de vez em quando alguns aí. Não tem problema. Você quer vir? Não, não. Você está esquisito. Uma coberta que você fez adaptação e transformou em blusa, e esse tênis aí que é da Nova Dutra, é uma coisa feia. Não ia falar, né, irmão? Não, tem que falar. Né, irmãos? Talvez você está vindo para o culto ainda buscando um engomadinho. Quem está, vai encontrar. Talvez você está vindo para o culto ainda em busca de um caniço, agitado pelo vento. Talvez você está vindo na igreja em busca de um ministério, de um profeta, de um pastor, de um apóstolo, mestre. Mas eu vou te ensinar uma coisa, em nome de Jesus. Venha para duas coisas. Para ser uma palavra encarnada e para encontrar no outro, outros irmãos, que eles não tenham uma palavra para te dar, eles sejam uma palavra que está andando aqui, ó. Que santidade não é um ensino que se dá, é uma vida que se vive. Oração não é uma apostila que a gente vai trazer para ensinar. É sexta-feira e todo dia. Você está entendendo, irmãos? Porque quem ora, ora. Quem não ora, compra uma apostila. Se coloque de pé, por favor.